É isso aí, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje, especialmente, recebendo o nosso grande mestre do PNQ, o professor Cruz, que tem uma paciência do tamanho do nosso ecossistema para me aturar, eu que fico enchendo tanto a paciência dele. Ele nos dará aí mais uma aula maravilhosa, um bônus track sobre o PNQ, sobre a Fundação Nacional da Qualidade e o novo modelo de excelência da gestão, né, a 21ª edição do MEG, para a gente se aprofundar nesse tema maravilhoso voltado à gestão. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito o senhor pela presença, professor. O senhor está bem? Graças a Deus, bem tranquilos aí e ansioso para a gente dar esse fechamento dentro daquilo que nós estamos falando. Felizmente, o pessoal que está acessando as informações estão muito felizes pelos retornos que nós estamos tendo e eu me senti gratificado com o teu apoio no sentido de poder deixar esse legado aos nossos alunos, aos nossos colegas, nossos amigos, e que também está servindo de linha mestra também para os professores de administração, que também estão se interessando. Eu já estou recebendo já várias solicitações de como fazer, como devem entrar, e eu estou orientando já esses professores que estão intencionando em estar fazendo esse trabalho de avaliação pelo PNQ. Achei importantíssimo. Muito obrigado, professor Minotti, pela tua contribuição e me permitir esse espaço dentro do teu podcast. Muito obrigado. É uma honra sempre recebê-lo, é enriquecedor demais. E hoje, antes de mais nada, professor, eu gostaria de fazer um parêntese aqui. Pois não. Hoje o céu está em festa. Hoje a bisavó da minha primeira filha, Dona Antonieta Zanqueta, foi recebida no céu pelos braços do pai e do vô José Zanqueta. Então, hoje eles estão muito felizes lá no céu, em festa, pela chegada dela. Foi uma pessoa da qual deixou um legado incomensurável como matriarca da família Zanqueta, e eu que tive a oportunidade de conviver 8 anos, né, com a família, vou homenageá-la no podcast de hoje, com a vossa presença, para que hoje vai ser especial em homenagem a todo o legado que ela deixou, porque a gestão que ela desempenhou na família dela, do primeiro até o último dia, foi algo maravilhoso, e eu tenho que destacar isso pelo profundo respeito, né, e carinho que eu tenho por ela. Então, o podcast do Minote de hoje é dedicado a Antonieta Zanqueta, que hoje faz a festa no céu com o vô José Zanqueta. Muito obrigado, professor, por deixar eu fazer esse parêntese, e a palavra está com o senhor. E vamos mandar muita energia positiva para ela, que esteja muito bem acolhida lá em cima com o Senhor e que a família esteja também recebendo força para dar continuidade àquele trabalho que ela deixou. Que Deus a proteja e proteja toda a família. Amém, mestre. Muito obrigado. E vamos lá, gente. Praticamente nesse finalzinho, a gente gostaria de estar mostrando o que realmente agora, depois de passado todo o que era a tal da caixa preta do PNQ, o que é uma condição de ser um avaliador dentro do PNQ. Quer dizer, nós demos as ferramentas importantíssimas que tem lá dentro. E agora o PNQ, como sempre a gente falou, existem cabeças pensantes muito fortes lá dentro, que a todo instante está em contato permanente com o Japão, Europa, Estados Unidos, e está tentando modificar e adaptar todas as informações que está existindo no mundo, eles estão intercalando e estão voltando para aquilo que a gente está trabalhando aqui no Brasil.
E agora, questão de mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, ela muda a forma de trabalhar. Hoje ela não está trabalhando mais com cada critério. Hoje ela procurou estabelecer 8 itens dentro dos fundamentos que foi levantado lá atrás pelo Deming e agora está sendo colocado maciçamente dentro do PNQ. E fica uma forma mais gostosa de trabalhar, fica uma forma mais tranquila de se desenvolver. Por quê? Porque dentro dos fundamentos, eu não estou mais especificando qual é o item. Eu posso estar trabalhando com qualquer ramo de atividade. Eu posso estar trabalhando com uma farmácia, eu posso estar trabalhando com uma indústria de automóveis, eu posso estar trabalhando com uma indústria de tratores, enfim, eu estou conseguindo ver dentro dos fundamentos, eu estou vendo o que o meu ramo de atividade está querendo. Eu não preciso ficar buscando de uma indústria automobilística o que ela está fazendo, qual é o fundamento que ela usou, não. Eu estou vendo qual é o fundamento meu. Quais são as partes interessadas minhas, não preciso saber das partes interessadas de um outro tipo de indústria, estou vendo do meu ramo. Então, o que é bom e está se tornando interessante se trabalhar é exatamente esse ponto. E dentro dos fundamentos que está se trabalhando, que está se movimentando, aqueles fundamentos principais aí que nós já especificamos, nós já falamos, mas agora a gente vai tentar falar um pouquinho mais de cada um. E o primeiro deles é o tal do pensamento sistêmico, que ele fala muito claro o que eu tenho que estar trabalhando, que tipo de informação que eu tenho que buscar. E dentro do pensamento sistêmico, eu tenho que verificar a compreensão e o tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre diversos componentes que formam a organização, bem como estes e o ambiente com o qual interagem. Quer dizer, você começa a formatizar como é que você tem que pensar. Você não pode pensar só na tua empresa, você não pode pensar só naquele departamento X. Você tem que ter uma visão global onde você sabe o que vai acontecer. De repente, se você precisa, você recebe um pedido, se eu pegar esse pedido e deixar parado esse pedido em cima da minha mesa, na hora de entregar eu não tenho matéria-prima, eu não contratei gente, eu não tenho máquina, eu não consegui fazer, não entreguei para o cliente cancelou, eu fecho minha empresa. Que barato, né? É pensar sempre no próximo passo, porque toda ação que você tem gera um impacto em algum stakeholder envolvido, né, mestre? Em algum momento ele vai interferir. Então, nesse momento, eu tenho que estar sabendo aonde vai acontecer. E tenho que estar avisando antes. E tenho que estar preparando cada canal para cada canal já saber onde que ele vai estar trabalhando. Um outro fundamento sério que existe é o aprendizado organizacional e inovação. Olha só. E aqui ele diz aqui, busca e alcance dos novos patamares de competência para a organização e sua força de trabalho, por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento dos conhecimentos, promovendo um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos sustentáveis para as partes interessadas. Quer dizer, Olha que legal. eu tenho que... O que eu estou aprendendo? O que eu estou fazendo? Os meus contatos estão sendo redistribuídos? Aqueles problemas que cada departamento teve, aquele funcionário ele está conseguindo se reunir com os pares dele e tentar dizer o problema que ele teve e de que forma que ele resolveu, para que quando chegar um problema semelhante numa outra área, ele consiga consertar da mesma forma e com menos trauma. Quer dizer, isso aí a gente tem que estar ensinando. E esse aprendizado nós aprendemos conosco mesmo. Esse aprendizado é feito com os funcionários. E nós É temos que... diário. Existe um aprendizado diário, né, na cultura da empresa. A cada toque, a cada telefonema, a cada momento, a cada discussão, eu estou aprendendo. Isso aí está gravando e eu estou introspectando tudo isso, que vai me servir lá na frente. Não, Ou para instruir... o pensamento sistêmico que o senhor citou há pouco,
ele é algo que se torna decisivo, né? Decisivo porque o desafio de obter o pensamento sistêmico, uma vez que a gestão muda constantemente, é algo assim fora do comum para a gestora e para a gestora do século XXI. E o senhor citou ainda o compromisso com as partes interessadas. Ou seja, além de ter essa visão, ter o compromisso com todas essas partes interessadas, que envolve cliente, fornecedor, e toda a cadeia de suprimentos que nós citamos no último encontro, que fazem porter, etc., e a parte interna da empresa. Então, nós estamos falando de stakeholders internos, stakeholders externos, de pensamentos sistêmicos, e chegamos num ponto que a organização diariamente, com a sua interação no ecossistema da qual ela está inserida, ela deve primar pelo aprendizado e pela inovação em sua cultura. Como isso é fabuloso, né, mestre? Muito, muito. Verdade. Um outro item dentro dos fundamentos está a liderança transformadora. Olha lá. É o terceiro. E aqui ele diz aqui, o que eu tenho que estar me preocupando? Atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com excelência, compreendendo os cenários e tendências prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos sobre a organização e suas partes interessadas, no curto e longo prazo, mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da organização, explorando as potencialidades das culturas presentes, preparando líderes e pessoas e interagindo com as partes interessadas. Nesse ponto, tem algo interessante com a Toyota. Dentro dos princípios da Toyota, tem um ponto que realmente está dentro disso, que aquele líder mais velho ou de mais tempo de empresa, ele deve pegar todos os conceitos da Toyota e transferir para aqueles entrantes, para aqueles funcionários que estão entrando, para que dentro de um determinado tempo todos pensem da mesma forma. Então, veja, liderança transformadora, que aqui o PNQ está passando, é exatamente a mesma coisa que fala a Toyota dentro dos princípios dela. Olha Quer só. dizer, a coisa vai fechando, é Toyota, é Disney, é o Deming, e assim eles vão trabalhando num De forma sistema uníssono, contínua, né? num sistema coletivo, para realmente estar trabalhando para a empresa, ao mesmo tempo que está trabalhando para o mercado local e no mercado internacional, e ajudando todas as empresas que estão à volta. Então, Muito legal isso. aquela liderança transformadora, primeiro, o senhor falou do mais velho, né, o mais experiente, para o que está entrando na empresa agora, ele precisa começar a absorver aquela cultura organizacional que está fundamentada em valores e princípios organizacionais. Aí tem a parte da governança. Então, essas empresas que o senhor citou, que vêm com o aprendizado do Deming, desde o pós-guerra, trabalham exatamente essa parte de governança, né, que fique muito claro, muito bem estruturado. E sem perder aquele olhar para o futuro, né, que é a visão do futuro. Porque senão você não consegue continuar antenado. Como começa, como se fosse uma engrenagem, né, professor? Exatamente. É incrível como isso aí começa a amarrar. E é por isso que o PNQ é muito bom e a gente se entusiasma com ele, porque realmente ele faz com que você esteja agregado. E por aqui que nós estamos conversando, ele não pode se desligar da organização, ele tem que estar envolvido em todo instante, não pode perder qualquer deslize para fora da empresa. Então, a minha atenção tem que estar voltada para ela e tenho que estar constantemente trazendo resultados. E no momento que eu estou trazendo todo o meu resultado para dentro da organização, ela só tem que crescer. É a mesma coisa, eu tenho um lucro dentro de um produto que eu vendi. Se eu pegar esse dinheiro e for gastar, é diferente de eu pegar esse lucro que eu tenho, jogar dentro da organização para ela reinverter os lucros.
ela está repassando os lucros para dentro da organização. Então, ela está criando uma máquina nova, está criando um departamento novo, está criando uma viagem nova para alguém prospectar alguma informação lá fora. Então, é muito legal esse prêmio. Por isso que eu tenho paixão por ele, porque realmente nos mostra os caminhos que nós temos que estar entrando dentro da organização. E na hora que nós somos professores de administração e não conhecermos o PNQ, olha, nós estamos tendo dificuldade de tentar passar alguma coisa para os alunos de administração. Então, Verdade. eu sugiro que nós vamos enfrentar. Vamos lá perder um dia, 2 dias fazendo o curso, e depois vamos perder mais 3 dias fazendo a avaliação de uma empresa, que nós vamos ficar riquíssimos de informação que vai dar subsídios para nós darmos aula há muito tempo da nossa vida, e com categoria, com realmente conhecimento da causa. Que é o conhecimento prático, né, professor? Então, o PNQ é apaixonante, e escutar o senhor falando com esse brilho nos olhos, assim, ver o senhor falando, escutar o senhor aqui no podcast é maravilhoso, professor, porque essa paixão passa, viu? Vamos lá. O quarto fundamento: compromisso com as partes interessadas. Estabelecimento de pactos com as partes interessadas e suas inter-relações, com as estratégias e processos, numa perspectivas de curto e longo prazo. Quer dizer, eu tenho que estar amarrando compromissos com as partes interessadas. Como nós falamos lá atrás, por que eu tenho que me preocupar com o meu acionista? Ele está lá na casa dele, está tranquilo, ele não está nem interessado com a minha organização. Pô, não, eu tenho que me preocupar com ele, porque se eu der bola para ele, o dia que eu precisar de dinheiro, eu não preciso ir no banco. Eu ligo para ele, senhor José, eu estou precisando de X dinheiro. Na hora ele vai dizer para mim, fique frio que eu estou tirando da minha conta agora e estou passando para você. Então, evita de eu ter que ficar mandando documentos para o banco, ele pedir garantia real, eu ter que dar escritura disso, escritura daquilo, e depois demora um mês, depois de um mês, eu já paguei tantos almoços para aquele gerente, e de repente ele diz para mim assim, não foi aprovado. E aí eu tenho que enfiar a viola no saco e não posso fazer aquele empreendimento que eu quero. Então, eu tenho que ter o acionista na minha mão. E ele tem que saber o que eu estou fazendo dentro da empresa para ele também ter a emoção de pegar o dinheiro dele e emprestar. Com certeza, com certeza. Porque se eu der 0,1% a mais do que ele ganha no banco, ele tem interesse em jogar na minha empresa. Ele não precisa jogar lá no banco. Ele está mais tranquilo. Com certeza. E o compromisso com as partes interessadas envolve exatamente o que o senhor disse, essa relação próxima com o stakeholder, que vai levá-lo a tomar uma decisão a favor dele, claro, e também da empresa. Então, isso é uma troca, o ganha-ganha, que o senhor citou também em outra aula, e isso torna a empresa mais saudável, com agilidade em processos financeiros de captação de recursos, e faz a roda girar muito mais rápido, né, mestre? É verdade. Outro item dentro desses fundamentos é a adaptabilidade. É a flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil, frente às novas demandas das partes interessadas e alteração de contexto. Isso aqui é importante, porque, de repente, um cliente meu me liga, diz assim, você consegue trocar aquela cadeira que eu estou comprando na cor branca? Você consegue mudar para preta? Se eu ficar com lenga-lenga, ele vai dizer para mim, tudo bem, entrega esse material e eu vou comprar de outro a branca, já que você não quer fazer. Agora, se eu for ágil, na hora que ele me perguntava, não, fica tranquilo, eu te mando a branca então, porque eu estou vendo que você tem pedido a branca, não tem da preta, deixa essa preta aqui, eu tenho a matéria-prima, eu vou fazer, te entrego, e depois a gente vai renegociar essa preta, mas daqui um mês, daqui 2 meses, você leva embora. Então, o que é isso aí? Eu ser flexível. E esse cliente, na hora que eu estou fazendo isso aí, ele vai ser meu amigo sempre. Qualquer problema que tiver de preço, qualquer problema de chegar um concorrente, simplesmente ele vai dizer para ele, esquece, enquanto eu não conversar com o Luiz, eu não vou comprar de você, fique frio, fica fora.
E aí, então, eu tenho que estar aproveitando essas oportunidades. Isso aí o que é? Eu ser ágil. Aí entra um outro fator da Disney. Eu tenho que encantar meu cliente. Estou encantando o meu cliente ou não? Estou. Então, tá bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Está dentro do planejado, né? Está dentro do planejado. E Sexto, esse. desenvolvimento sustentável. É um outro fundamento. Está terminando, gente, aqui para a gente. Não, Vamos tá agilizar. tudo bem, professor. Não tenha pressa, não tenha pressa. Está maravilhoso. Outro, desenvolvimento sustentável. Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto os atuais quanto das gerações futuras, por meio de um comportamento ético e transparente. Quer dizer, é muito forte essa posição. Na hora que eu estou começando a conversar com gerações futuras, eu tenho que estar preocupado agora, principalmente com o esquema ambiental. Será que eu estou fazendo alguma coisa para não poluir mais esse ambiente? E veja, esse negócio da poluição que nós estamos tendo agora vem desde lá de 1800 e alguma coisa, na hora da primeira Revolução Industrial. Na hora que começam a entrar as máquinas a vapor. Na hora que começou a soltar aquele vapor no mundo, já começou a poluir. Só que, como tinha muita árvore ainda, eles iam consumindo, as árvores iam. Agora chegou numa hora que o pessoal está cortando e não tem mais espaço, então aquele vapor está indo para o espaço. As máquinas, os carros e uma série de problemas. Então, estou tendo problema sério com o meu futuro. O que eu estou fazendo dentro da minha organização para não ter isso, para evitar isso? Vejam os acordos que estão acontecendo. O Brasil começa a receber carro elétrico de montão já. 2030 é o prazo na Europa de acabar com o combustível, de entrar tudo elétrico, e já tem muitos carros elétricos. Quem viaja Europa, quem viaja Estados Unidos, já começa a perceber os carros. Você vai, em vez de ter uma bomba de combustível, já tem uma Uma tomada para tomada. você colocar no carro. Olha só. Quer dizer, é um negócio espetacular que você começa a assistir no mundo. E os carros que já estão chegando. E a gente está começando a perceber de todo lado isso. O professor, para quem viu o pró-álcool nascer, ali no finalzinho da década de 70 para a década de 80, visualizar hoje andar em carros elétricos e ouvir ainda que 2030 é a data limite para o combustível fóssil dos automóveis ser extirpado, ser eliminado no primeiro mundo, quanta história para contar, hein, mestre? Deixa eu contar uma historinha do carro. Eu fui transferido para Recife para assumir a área de administração de materiais da Springer Car. Meus dois últimos anos de 14 dentro da organização. Eu fui enviado para Recife para assumir o cargo de gerência de materiais. E chega lá, o meu diretor, que hoje é um tremendo amigo meu, Sérgio Lemos, ele me diz assim: olha, vamos comprar 2 Kombis, está existindo o plano do Proálcool, vamos comprar 2 Kombis aí para o nosso trabalho, pelo menos nós estamos fazendo uma promoção desse Proálcool e vamos tentar desenvolver isso e mostrar que realmente nós estamos pensando no futuro. Não deu outra. Compramos as 2 Kombis, colocamos lá projeto a álcool e soltamos na praça. Então, ele ficou passeando. Quer dizer, eu participei realmente desse plano pró-álcool. Tá? Nós compramos esses carros e a organização fez questão de estar trabalhando com eles para apresentação para o público que o pró-álcool a gente estava trabalhando. E agora, veja, o carro elétrico é uma outra verdade, porque a gente já está conseguindo ver esses carros lá fora. Quer dizer, viagens que eu executei tempos atrás, a gente já viu esses carros, coisa de 4, de 6 anos atrás, a gente já estava vendo esses carros. Imagina agora o adiantamento disso. E os carros que estão começando a chegar no Brasil. A infraestrutura que tem que estar sendo montada já para que isso aconteça, né?
Muito legal. É maravilhoso. Eu tive a oportunidade, mestre, aproveitando o ensejo, de conhecer no mestrado o professor doutor Ademir Antônio Ferreira, que foi um dos pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e também da Universidade Paulista, onde eu tive a honra de conhecê-lo. Ele foi meu orientador no mestrado, e o projeto dele, desde a época do Proálcool, era o estudo do setor, na época, sucro-alcooleiro, que agora, no século XXI, ficou conhecido como os projetos sucroenergéticos. E daí veio aquele livro que o senhor utilizou no seu mestrado, de um tal de John Elkington, né, que é Sustentabilidade Canibais com Garfo e Faca, que ele lançou em 92 e que o senhor utilizou. E quando ele relançou para o Brasil em 2012, na Brasil Mais 20, né, que teve a Eco 92 e depois Brasil Mais 20 em 2012. E ele trouxe os temas que são abordados pelo desenvolvimento sustentável aqui do MEG 21, que é a dimensão econômica, ou profit, a dimensão social, né, que é a sociedade, e a dimensão do planet, que é a ambiental. Então, nós temos aí as 3 variáveis do Triple Bottom Line, dimensão econômica, dimensão social e dimensão ambiental, abordadas aí no livro do Elkington, que serviu para o senhor no seu mestrado e depois serviu para mim também. Um grande abraço para o mestre, para o professor Ademir Antônio Ferreira, que me suportou lá 2 anos. Então, fica aqui a menção ao mestre e ao MEG, né? Olha que beleza. Que beleza. São ensinamentos que marcam, né? São ensinamentos que a gente vai trazendo para nós. É verdade. Outro item dentro do fundamento, orientação por processos. Aqui diz, é o reconhecimento de que a organização é um conjunto de processos que precisam ser entendidos de ponta a ponta e considerados uma definição da estrutura organizacional de trabalho e de gestão. Eu tenho que saber orientar bem dentro da estrutura organizacional quem são os componentes, que tipo de trabalho vai ser feito e como é que eu vou gerir isso aí, quais são os resultados que eu vou buscar em cima disso. Os processos devem ser gerenciados visando a busca da eficiência e da eficácia nas atividades, de forma a agregar valor para a organização e as partes interessadas. Veja como as partes interessadas são importantes. Nesse caso aqui, vamos falar daquele caso do farol. As partes interessadas, quem são? São os fabricantes de automóveis, que eles precisam do farol. Eu faço o farol. Então, eles são as partes interessadas. Então, eu vou me corresponder com ele, eu vou manter um contato muito estreito com ele, no sentido de ele me orientar o que ele precisa e em que horas que ele precisa. Por outro lado, eu vou ter alguém lá dentro, percebendo, dentro do meu estoque que eu coloquei lá, para quanto tempo vai dar e o que eu tenho que produzir, qual é a distância que eu tenho da minha fábrica para ele e em que espaço que eu tenho que produzir aqui para colocar num caminhão para chegar até lá. Então, esse relacionamento é muito importante, que ele é a parte interessada. No momento que eu fizer farol e não tiver ninguém para comprar farol, então fecha a fábrica, pô. Não tem que continuar, né? Perdeu o propósito, né? Perdeu o propósito dela. Então, eu tenho que ser o tal do eficiente e o eficaz, né? Quer dizer, eu tenho que fazer a coisa certa e quando que eu tenho que fazer, né? Exatamente, para conseguir o resultado o mais rápido possível. Exatamente. Então, o 8º item, geração de valor, que é o último fundamento que nós vamos trabalhar, que é a geração de valor. Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como os resultados dos processos que os potencializam, em níveis de excelência e que atendem às necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, esses aqui são os 8 fundamentos que nós temos que estar preparados para poder escrever naquele nosso TCC grandão que nós vamos mandar lá para o PNQ. E o mais gostoso dessa brincadeira é que nós vamos estar trabalhando isso aí dentro do diagrama do ciclo de gestão, que é o tal do PDCL, que foi feito lá atrás pelo Deming. Você vê, 1948, 1950,
ele Caramba. estabelece esse PDCL. E esse PDCL preserva, até hoje, existe dentro da administração. E assim ele vai falando aqui, para a gente acompanhar a memória que eu trouxe. Aqui ele vai dizer o P, que significa o tal do planejar, né? Então, ele fala, a etapa do planejamento envolve as atividades, processos de projeto ou padronização para a definição dos resultados e sistemas, incluindo produtos, indicadores de desempenho, objetivos, metas, planos, projetos, processos, padrões, ativos tangíveis e intangíveis, por exemplo, equipamentos, informações, e outros recursos dos ambientes interno e externo, estruturados conforme as necessidades e expectativas das diferentes partes interessadas. Então, o que vai fazer? No momento que eu estou trabalhando esse diagrama, no momento que eu estou escrevendo, eu estou dizendo qual é a fase que isso está se encontrando dentro do meu diagrama. E os avaliadores vão pegar essas informações e vão ver o que eu escrevi e vão dizer as minhas notas, se são máximas, se são mínimas, se são médias. E ele vai estar estabelecendo a pontuação para chegar naqueles prêmios de 500, 750 ou 1.000 pontos. Legal. Então, isso aí já praticamente é o trabalho que nós vamos ter que estar desenvolvendo. Depois nós temos o D, que é o do realizar. A etapa de execução D envolve a realização das atividades ou processos de geração do valor, seja nos negócios com clientes e mercados, no relacionamento com fornecedores, no retorno econômico financeiro aos controladores, na qualidade de vida profissional e pessoal do trabalho, e também na responsabilidade socioambiental com a sociedade e gerações futuras. Olha lá de novo ele aí. Olha o desenvolvimento sustentável de novo aí, mestre. Que o Elkton já tinha puxado lá atrás, pô. E na hora que nós estamos falando disso, nós temos que falar qual é a fase que nós estamos dentro do ciclo. Nós estamos na fase de realizar. Então, eu tenho que estar fazendo o planejamento, a realização, a verificação e o aprendizado. Eu tenho que estar fazendo isso. Em cada operação, eu tenho que estar trabalhando essas 4 funções. E em cada momento eu estou checando. Eu estou fazendo isso? Estou. Então, tá de pé, está tranquilo. O C, cheque. Verificar. A etapa de verificação envolve atividades ou processos de medição ou avaliação dos resultados e sistemas, incluindo produtos, indicadores de desempenho, objetivos, metas, planos, projetos, processos ativos, intangível, intangível e outros recursos dos ambientes interno ou externo, conforme requisitos explícitos ou implícitos das diferentes partes interessadas, bem como referenciais comparativos, que é competitivas ou cooperativista. Olha então, lá, comparativos, então o Pareto que o senhor citou, hein? Olha o Pareto aí, mestre. Está aí eles. E na hora que eu estou lá em cima planejando, eu estou discriminando o que eu vou fazer. Aqui embaixo já estou vendo aquilo e tentando medir aquilo que aconteceu, para verificar se eu tenho que fazer correção ou não. Então, é aquele momento que eu fiz um trabalho de dizendo o previsto e o real. Eu fiz uma planilha dizendo o meu faturamento, previsto 5, realizado 10. Por quê? Eu previ só 5, por que eu fiz 10? E aí eu tenho que ver tudo o que aconteceu naquela diferença. Será que entrou pedidos a mais? Será que eu estou consumindo o material do mês anterior e do mês que vem e, de repente, eu não tenho mais matéria-prima para prosseguir minha produção? O que eu estou fazendo de errado? Será que o pessoal de vendas aceitou pedido sem minha autorização? Então, eu tenho que ir atrás de todos os detalhes e verificando. Compras. Programei comprar 5.000, comprei 2.000. Ué, por que essa diferença? Meu faturamento deu o dobro, por que eu comprei menos? O que está acontecendo? Será que tinha excesso de estoque? Será que o meu pessoal financeiro já não está quebrado? Tanta dívida para pagar de compras anteriores que eu fiz e não produzi, não vendi? Será que o ciclo financeiro, né? O ciclo financeiro ficou maior do que as pernas conseguem caminhar?
Então, é muito importante a gente estar com a visão sistêmica, olhando tudo isso. Se eu tenho essa visão sistêmica e estou olhando tudo isso, eu estou quebrando todos os problemas antes de acontecer. Não está acontecendo o problema, eu já estou resolvendo. Quer dizer, está mais fácil para a gente poder agilizar o processo. E depois tem o L do learning, do aprender. A etapa do aprendizado L envolve atividades ou processos de melhorias, corretivas ou preventivas, para a solução, respectivamente, de problemas reais ou potenciais, incluindo inovações. Aperfeiçoamento contínuo. Olha o Kaizen entrando aí. Olha aí. Olha eu estou aprendendo continuamente. Rupturas de paradigmas, que é o breakthrough, ou mesmo decisões de não interferência. Por exemplo, manutenção de condições estatisticamente estáveis em níveis de desempenho. Veja, e aqui, então, eu tenho o diagrama do ciclo de gestão, que vai me acompanhando cada etapa que eu estou trabalhando. Em cada momento, o que significa se eu estou no P, se eu estou no D, se eu estou no C, se eu estou no L, onde eu estou. Que vai deixar mais gostoso eu trabalhar nessa gestão. E eu estou distribuindo todas essas operações com os meus funcionários dentro da empresa. E estou, de novo, fazendo o controle da minha organização através dos mapas e gráficos que estão sendo colocados debaixo do meu vidro da minha mesa. Quer dizer, esse é o... E, após isso, dentro do MEG, tá? Então, nós já passamos para todos os fundamentos e como vai estar trabalhando o diagrama do ciclo de gestão, que é o tal do MEG. Como é que ele vai estar trabalhando nisso que nós vamos estar trabalhando com o PDCL, para formatizar toda essa operação. Olha que interessante, né? Depois tem uma... Isso aqui eu escrevi só no sentido geral, a montagem de uma estrutura para cada tema, que compõe o fundamento, informando por meio de detalhamento dos processos e sugestões das ferramentas e metodologias. Quer dizer, ele está fazendo um trabalho, ele está colocando no TCC tudo que ele está montando, tudo que ele está fazendo, quais são as ferramentas que ele está trabalhando e o que eu estou buscando dessa ferramenta, de que forma que eu tenho que trabalhar, onde que eu tenho que buscar as informações, quem é dentro da fábrica que vai me dar os indicadores, vai me dar as informações de resultado, e aí eu estou fazendo uma análise de todo o meu processo, que é exatamente esse TCC, uma vez feito, uma vez trabalhado, eu estou jogando para o PNQ vai passar para os avaliadores vão avaliar uma data e vão partir para a nossa organização para poder estar me premiando ou não, dependendo do meu interesse. Olha que interessante, né, professor? Então, nós temos como se fosse uma escada, né, a ser seguida. Então, nós temos os fundamentos, sim, tudo parte do fundamento, ele se desdobra, né? Ele se desdobra em temas, diversos temas que estão alinhados, cada um com o seu devido fundamento. Esses temas, eles são colocados em práticas pelos processos, então, eles são destrinchados, né? Cada tema é destrinchado em processos, microprocessos e tal. Esses microprocessos são detalhados, ou seja, você tem o fluxo de cada um deles, e dentro do fluxo, para você colocar em prática, você vai trabalhar metodologias ou aquelas ferramentas todas que o senhor já citou. Agora, vamos ser ousados, eu vou pedir a sua permissão para ousar aqui. Eu tive a oportunidade de ler um pouquinho desse MEG 21, e o que eu gostaria muito de ter visto aqui bem estatelado é que tudo isso aí depende de pessoas. O Tangram. Olha o Tangram aí. Quem que monta o Tangram, mestre? Fala para mim. As pessoas. Quem que implementa o MEG? As pessoas. Quem que põe o PNQ na prática? Os avaliadores, as empresas. É uma engrenagem tão complexa e, ao mesmo tempo, abre aspas, tá? Tão simples, porque tudo que a gente lê, você fala, pô, mas é óbvio. Mas não é tão óbvio a hora que você vai colocar em prática, né, mestre? Porque você esbarra um monte de resistência, né? O senhor está aí para falar quantas mil horas aí forem necessárias para isso, né? Você vê, o que eu sempre dizia para os meus alunos,
que aqueles que estão entrando dentro da administração, normalmente dentro do primeiro semestre, vocês gostam de pessoas? Se vocês não gostarem de pessoas, esquece. É a mesma coisa no direito. Vocês gostam de ler? Não. Então, sai fora do direito. Então, na administração, você tem que estar trabalhando com pessoas. E as pessoas têm que estar realizando aquilo que você precisa. Então, você vai estar... Por isso que você tem recursos humanos, você tem a valorização dos funcionários, você tem planos de carreira, você tem que encantar esse talento, você tem que segurar o talento dentro da tua empresa. Por quê? Porque você mexe com a pessoa e não adianta você ficar tendo uma saída constante de funcionário dentro da organização, porque você não consegue crescer a tua empresa. Você ensina, amanhã ele vai embora, ele está indo para o concorrente. Então, você tem que estar ensinando, mas segurando. Você tem que estar retendo os talentos dentro da sua organização, dando incentivos, tentando dar uns tapinhas nas costas. Muitas vezes você não leva os tapinhas nas costas, mas você é obrigado a dar. Então, às vezes, você está lá dentro da tua sala, irritado, nervoso, roendo unha, dependendo do setor que você está, e você tem que chegar num funcionário, chamar o funcionário e elogiar o trabalho que ele está fazendo. A mínima coisa que ele fez, eu tenho que chamar e dar uma elogiada nele para ele sair com um ego forte e continuar trabalhando pela organização. E, às vezes, você espera de alguém que está acima de você vir dar esse tapinha nas tuas costas e não tem. É tua obrigação. Vá fazer e acabou. Então, você sabe que é isso, sabe que não tem outra saída, que você realmente entrou lá para acontecer isso, e você está indo em frente, está tocando para frente as coisas. Sensacional, professor. Quer dizer, sensacional. Eu acho que é isso. Eu tenho depois tem que reforçar aquela solicitação sua inicial da avó, né? Com certeza. Tá? Eu E eu vou gostaria deixar também aqui. de falar algumas coisas que eu recebi de um ex-diretor da Unip, que foi meu diretor, durante o tempo que eu estive lá dentro, ele foi meu diretor, o professor Fábio Gomes, tá, que eu prezo muito, ele me deu muita oportunidade, fui líder de disciplina, orientado por ele. Tá? Outras disciplinas ele me passou também para que eu conseguisse aprender mais, transferir mais. E ele escreve para mim aqui, na hora que ele viu o primeiro material, ele diz aqui: ô Luiz Carlos, que bom que ver você tratando do PNQ. Se desejar, talvez eu possa contribuir com algumas apresentações, com algumas coisas. Legal, eu liguei para ele me falou algumas coisas, valeu a pena. Aproveito para sugerir que você inclua na sua lista os seguintes professores dos cursos de administração da Unip, também envolvidos com PNQ. O do finado Nicola Aquaviva Neto. Olha, esse Nicolinha era um carinha, um tremendo de um amigo. E é um cara que, durante o meu tempo, tinha uma disciplina chamada Administração Integrada, e envolvendo tudo que era do PNQ. E o Nicolinha, ele era um cara que era um tremendo batalhador em cima da avaliação de prêmios. E o que ele passava em termos de informação, em cima de books, em cima de relatórios da organização, ele passava sempre por baixo, por e-mail, para que a gente forçasse e passasse para a sala. Foi um tremendo incentivador também dos prêmios. Aqui diz o professor Fábio dizendo dele, um dos jurássicos nos processos de avaliação do PNQ. Um outro jurássico também, Dalton Buccelli, chegou ao patamar de diretor técnico do FNQ, após um longo período como examinador. E tem mais dois aqui que ele passa, Robson Paz Vieira. O Robson, hoje, ele é coordenador do curso de administração da Chácara Santo Antônio.
O Robson, ele também faz parte do prêmio da qualidade hoje. E tem também o professor Maurício Cassar, também faz parte hoje do prêmio, envolvido também do Prêmio Nacional da Qualidade do Saneamento. Tá? E também aquela que eu já tinha passado, que era a Roseli Gaeta, que também foi um marco muito importante e que me ajudou muito também na avaliação, visitou a gente junto para fazer a primeira reunião nas organizações. A Roseli Gaeta esteve presente, tá, no início e no final da reunião, aquela que a gente chama o presidente, e vamos conversar com ele o que nós pretendemos, e no final vamos visitar o presidente para dizer o que nós fizemos. Ela sempre foi junto, sempre apoiou, sempre deu uma mão muito forte. E por muitos anos também eu dei aula junto com ela, quer dizer, a gente se encontrava toda semana, muito legal isso. Tá? E eu gostaria de agradecer também, professor Minotti, a oportunidade que você está me passando também para poder retribuir isso. E eu tenho mais alguns outros casos aí que eu gostaria depois de conversar consigo e tentar montar alguma coisa. Eu tenho a logística reversa, que eu acho de grande valia a gente falar também, que é um aprendizado, é um crescimento organizacional impressionante. E aqueles que conhecerem a logística reversa vão saber que daqui 5 anos, daqui 10 anos, na hora que o produto for para a sucata, eu tenho um cliente pronto para me comprar aquela produção que eu fiz 5, 6 anos atrás. Quer dizer, eu estou tendo um consórcio gratuito dentro da minha organização se eu souber falar sobre logística reversa. Se eu souber falar. Então, fica marcado para a gente, quando tiver uma oportunidade, a gente voltar a sentar e tentar conversar sobre logística reversa. O que é isso? Para que serve? E também falar sobre Toyota, sobre Disney, e também sobre Deming, e fazer aquele relacionamento deles para ver o que um fala, o que o outro fala e o que o outro fala. E, no fim, nós vamos perceber que é quase igual, quase a mesma coisa. Por isso que eu considero o Deming o maior empreendedor do mundo, que Com ele certeza. conseguiu movimentar o mundo inteiro em cima dessa tal de qualidade, que nos Estados Unidos não deram bola para ele. Só depois de perceber que estavam perdendo, que a competitividade vinha forte, que os carros pequenos iam começar a chegar nos Estados Unidos, eles iam perder a concorrência, que foram lá buscar o Deming e começaram a fazer o trabalho, que deveriam ter começado muito antes. O Japão nem aconteceria hoje. Quer dizer, verdade. a coisa aconteceu e desenvolveu. Muito obrigado. Professor, a gratidão é toda nossa. Viu? Você fica agradecendo, mas a gratidão aqui é reversa. É reversa, assim como a logística, que com certeza nós vamos conversar. 2022 promete. O podcast do Minotti deixa um abraço muito forte a todos os jurássicos que o senhor citou há pouco e também àqueles que puderem, obviamente, estendemos o convite. Vai ser uma honra aqueles que conseguirem, puderem agregar e passar por aqui. É uma honra muito grande. E o seu tempo, o senhor cedeu mais uma vez aqui para esse humilde podcast, que tem, assim, uma vontade muito grande de ajudar a várias pessoas que estejam falando sobre gestão para entender o motivo do tema, né? Gestão, a mudança é constante. E agradecer também porque o senhor participou desse podcast em homenagem, né, à dona Antonieta Zanqueta, que hoje está no céu, que está em festa. Fica aqui o nosso abraço muito forte a toda a família Zanqueta, a toda a família Bigaton, a minha filha Luana Bigaton Minotti, e a todos, né, nós estendemos aqui o nosso abraço fraterno e a excelência que a todo momento é citada aqui foi representada na pessoa da dona Antonieta. Fica aqui o nosso abraço e a nossa singela, humilde homenagem a ela. Obrigado, professor, por o senhor participar. Amém. Isso aí. Muito obrigado. Fica com Deus, um fraterno abraço e até o próximo podcast com o Minotti. Valeu, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado.